Olá, tudo bom? Eu sou o Dr. Matheus Erdi e hoje eu vou falar de um tema. Na verdade, eu vou comentar sobre uma postagem que eu fiz na minha outra rede social, no Instagram. Inclusive, botei também o vídeo original. Se você quiser lá dar uma visita, tá lá no meu IGTV. Esse vídeo foi satirizando um pouco essa questão da harmonização facial, no qual eu dei o nome de demonização facial. Eu comentei que eu andando nas ruas, andando no shopping principalmente, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, no qual é muito comum ver um monte de gente com a mesma feição, do mesmo jeito. Essa questão da harmonização facial foi como se tivesse pego um molde e feito igual para todo mundo. As mesmas áreas de preenchimento, os mesmos pontos, um malar às vezes preenchido para paciente que não tem indicação, uma linha de mandíbula às vezes exagerada para um paciente ou para uma paciente que também já tem mandíbula, às vezes uma tração exagerada, um supercílio, uma sobrancelha extremamente elevada, ou às vezes o que a gente brinca do símbolo da Nike de cabeça para baixo, aquela sobrancelha que tem uma quebra que vai lá em cima e quebra a ponta, extremamente artificial. Cada vez mais essa artificialidade vem entrando no nosso mercado e está virando quase como uma banalização do comum. Hoje em dia, quem tem um resultado natural está quase como se fosse o não natural. Eu tenho visto cada vez mais resultados não naturais, cada vez mais demonstrando que essa paciente fez alguma coisa. E eu prezo muito pela naturalidade. Eu acho que o natural é o mais bonito. É muito mais difícil a gente conseguir a naturalidade do que a gente conseguir o antinatural. O antinatural é muito mais fácil. Existe uma coisa, principalmente, e aí eu estou na Barra da Tijuca, mas nos locais onde a gente encontra uma população um pouco mais economicamente emergente, é comum às vezes, e aí a gente pode voltar lá naquelas conversas de impressão que a gente quer passar, que a gente quer transmitir, e às vezes essa impressão, querer passar uma impressão, às vezes não é de livre e espontânea vontade, não é consciente, a pessoa não pensou nisso. Mas é muito comum nesses lugares a gente ver pessoas que querem mostrar o seu resultado, consciente ou inconscientemente. A gente tem pessoas sem noção que querem colocar uma prótese muito grande para chamar a atenção. Eu quero o resultado, chega no consultório e fala assim: doutor Matheus, eu quero o resultado que pareça plástico. Eu quero a prótese que pareça silicone. Mas é cada vez comum. Então tem essas pessoas que querem mostrar e tem pessoas que fazem isso inconscientemente. Porque elas falam: eu quero um resultado natural. Mas quando vai, às vezes, descrever o que é o natural para ela, ou vai mostrar, às vezes tem paciente que traz foto do que quer, é um resultado totalmente não natural. E aí a gente estava falando dessa questão econômica. É muito comum nessas áreas onde tem uma população um pouco mais emergente, ou até pessoas de classes mais baixas, que querem transmitir isso como um sinal de status. Assim como aquele cara que cresce na vida, compra um carro importado e às vezes não tem nenhuma condição, ou não sabe nem como vão pagar as parcelas, compra um carro de luxo em 60 vezes, e aí quando for chegando as parcelas e vai se virando para pagar, mas é um bem de status, é uma forma da pessoa mostrar que ela está economicamente mais viável. A cirurgia plástica ela também pode cair nisso. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. É claro que não tem nada de errado em fazer cirurgia plástica e não tem nada de errado você querer fazer, e às vezes o que você quer é um resultado que não seja natural. Não tem nada de errado, não estou julgando ninguém. Mas entender que às vezes essas coisas podem ser usadas como artifício e às vezes inconsciente, naquela questão que a gente estava conversando em alguns vídeos atrás, alguns stories, sobre as impressões que às vezes a gente quer passar. E às vezes isso é uma impressão de status. Outras pessoas querem passar esse status bem-sucedido junto com uma aparência de sedução, de mais masculinidade ou mais feminilidade, e às vezes erra um pouco a mão e fica exagerado, mas isso também às vezes inconsciente, para poder, numa mudança de emprego ou tentar angariar um salário maior, uma promoção. É muito comum as pessoas que têm essa ambição de
passar para um nível maior, pular de fase ali no videogame da vida, é muito comum essas pessoas, às vezes, usarem a cirurgia plástica, usarem bens de consumo, mulheres roupas, bolsas de grifes mais elevadas, mais caras, o homem também com a questão carro, é muito comum ostentar os lugares aonde vai frequentar, na balada pedir aqueles drinks aonde o garçom leva do bar até a mesa que está lá no camarote, o camarote fechado, com aquele fogozinho para sinalizar que ele está comprando, que aquilo ali nada mais é também do que chamar a atenção dentro de um lugar. Na verdade, ele podia consumir a mesma garrafa de champanhe, a mesma garrafa de uísque, ou sei lá o que está na moda agora. Do mesmo jeito, o garçom levaria quietinho no balde, sem chamar a atenção, colocaria lá na mesa dele, mas se não tem aquele chamariz para mostrar às pessoas ao redor que ali tem uma pessoa com um status melhor, ali tem uma pessoa que está melhor na vida, aquilo ali não teria graça. E a cirurgia plástica também é um pouco isso. Então tem pessoas que querem mostrar o resultado. Na maior parte das vezes, a grande maioria quer um resultado natural, mas sabe que tem esse exemplo. Tá? E aí eu brinquei que a gente vê, e aí falei que existem alguns moldes mais comuns. Um que a gente sempre brincava muitos anos atrás, que era o molde do fofão, aquelas pessoas que ficavam super preenchidas na bochecha, ficavam com a bochecha muito alta, às vezes sorria, a bochecha tampava o olho, a pessoa fechava o olho porque a bochecha era muito alta. Brinquei também que agora tem os jogos mortais, daquele bonequinho que parece um ventrílogo, que tem também as bochechas bem marcadas. Falei da sobrancelha do Spock, vocês estão vendo aí a sobrancelha hiper levantada do Spock, brinquei que daria de brinde, vale a pena dar uma olhada, tá bem engraçado. Muita gente reproduziu esse vídeo, eu recebi em outros grupos de WhatsApp que eu pertencia, e não fui nem eu que mandei, deu uma certa viralizada ali no nosso meio, então vale a pena dar uma olhadinha. Mas essa coisa da artificialidade a gente tem que tomar cuidado, e a pessoa mais indicada, talvez, para fazer o seu resultado, se você quer um resultado natural, não quer nada de artificial, talvez o cirurgião plástico, bem treinado, com boas referências, com bom treinamento, seja a pessoa indicada para fazer essa sua adequação facial. Vamos esquecer essa coisa de harmonização. É claro, as pessoas estão usando esse nome comercialmente. Muitos médicos e não médicos têm usado massacrado essa técnica e sem a noção, às vezes fazendo um curso de final de semana, um curso onde faz uma vez um paciente e na segunda-feira já está com a agenda marcada para poder fazer, e aí você aprende aquilo ali como se fosse só do mesmo jeito para todo mundo, e na verdade a gente tem formatos de face, a gente tem pacientes diferentes e cada vez mais. Eu coloquei um vídeo passado aqui no YouTube sobre as complicações, o alerta sobre a harmonização e o cuidado que também a demonização facial pode acontecer, não só de ficar muito artificializado, mas também pode acontecer de ter complicações bem graves. O Bom Dia Brasil, eu coloquei a matéria antes, ele reforçou uma semana depois com alguns outros pontos sobre isso, e lembrando que você deve fazer com pessoas adequadas. Não é porque uma pessoa fez um curso que ela é o profissional adequado, não é porque às vezes ela é médica, ou ela é odontóloga, ou ela é biomédica, que na faculdade ela viu aquilo. Não viu. A anatomia vista na faculdade de medicina, na faculdade de odonto, na faculdade de biomedicina, não é suficiente para o treinamento dessas pessoas, não dá um embasamento, não dá a prática clínica das variações anatômicas do dia a dia. Normalmente essas faculdades, a minha faculdade de medicina, todas as outras especialidades, elas vão ver a anatomia lá no começo, depois você vai passar 4, 5 anos na faculdade sem praticamente ver uma anatomia junto com as doenças clínicas, mas não voltadas para esse mercado da beleza e da estética. Então, o cirurgião plástico, ele passa, depois de ter feito cirurgia geral, ele passa 3 anos, ele vai, na hora da cirurgia, quando a gente faz uma face, a gente vê a anatomia,
quando a gente vai fazer o nariz, a gente vê a anatomia, a gente já está preparado realmente para fazer isso. Tá? Assim como o dermatologista, ele também passa 3 anos vendo essa questão, a função da pele, a pele como um todo, e muito focado na anatomia da face. Então não venha achar que os cursos de finais de semana vão abalizar um profissional para poder fazer um procedimento que as pessoas estão banalizando. A gente via muito algum tempo atrás, quando existia, ainda existe, né, mas quando era mais disputado o mercado da cirurgia plástica, e muitos profissionais fazendo lipo, hidrolipo, lipolite, e a gente via toda hora na mídia complicações desse processo. Agora a gente tem visto cada vez mais complicações da harmonização facial, a demonização facial. Por quê? Porque está sendo banalizado, assim como foi a lipoaspiração algum tempo atrás. Como a mídia pegou mais pesado nesses casos, praticamente a gente diminuiu a quantidade de complicações, porque diminuíram essa canibalização, essa banação do que é esse procedimento. E por isso que a gente vem escutando cada vez menos. Mas ainda tem gente e tem profissionais competentes ou não. E quanto mais procedimentos, estatisticamente a gente vai ver mais complicações. Então não banalizar. Saber com quem que você está fazendo, o produto que está sendo usado, ele é extremamente importante. Existem milhões de marcas, não existe uma marca de ácido hialurônico. E dentro de uma marca existem variações de ácido hialurônico. O ácido hialurônico usado no lábio não é o mesmo ácido hialurônico usado no nariz, que não é o mesmo usado para volumização do malar, que não é o mesmo usado para o preenchimento da olheira. O ácido hialurônico na testa, ele é bem diferente de outros e com riscos muito maiores, mesmo sendo usado adequado e com marcas melhores. Então, risco de cegueira, a gente tem visto vários casos de cegueira, necrose de nariz. Então, pessoas, e o caso do Bom Dia Brasil foi um deles, mas a gente vê isso comum na prática. Tá? A gente vê cada vez mais. Por quê? Porque está banalizado. Cada vez mais procedimentos, estatisticamente, vamos ter mais complicações. Não adianta. Tá? Então, se você for fazer, pelo menos saiba do profissional que você está fazendo. Se esse profissional tem capacidade de resolver o problema depois, quando estiver fazendo. Porque a resolução do problema tem que ser feita na hora. Quanto mais tempo se perder, por exemplo, um profissional, principalmente os profissionais aí, aqui sim, os profissionais não médicos, se há por exemplo, uma embolização, quanto mais tempo se perde para achar um profissional que possa tentar intervir e tentar resolver aquela situação, aquela complicação, maior a chance de sequelas irreversíveis. Tá? Quanto maior o tempo dada aquela complicação, maior a chance de ter sequelas irreversíveis. Então lembrar que essas sequelas, elas podem ser irreversíveis. Essas sequelas, elas podem não ter conserto. Às vezes nenhuma cirurgia plástica depois pode reparar o dano, pode amenizar, mas uma complicação séria como uma necrose, dificilmente a gente vai ter uma solução adequada, que fique somente uma pequena cicatriz ou que fique somente uma manchinha. Às vezes essas cicatrizes podem ser grandes, a deformação, e como a gente está falando na face, os problemas psicológicos que podem levar desse procedimento por causa de uma complicação são gigantescas. A gente tem caso de paciente que teve uma necrose extensa na face e que acabou. A gente está no Setembro Amarelo finalizando agora, em prevenção do suicídio. A gente tem um caso bem conhecido dos colegas médicos, uma paciente que fez uma rinomodelação, um preenchimento de nariz e teve uma necrose extensa do nariz, e aí depois ainda tentou-se a reconstrução com um cirurgião plástico e mesmo assim, com uma melhora daquele aspecto, mas ainda com cicatrizes e sequelas importantes, essa paciente cometeu suicídio. Tá? Então fica a dica que é um problema muito sério e é um problema psicológico que pode gerar grave, desde pequenas alteraçõezinhas que podem gerar, porque a gente está falando da face, nosso cartão de visita, até problemas muito graves, tá bom? Então fica esse alerta aqui para vocês, tá?
tá? Fica aqui, se você quiser se divertir um pouco com o tema, dá uma olhada lá no IGTV sobre a demonização facial, sobre os tipos que existem, e eu estou aberto à discussão, então pode deixar aqui o seu comentário. Um abraço!